Seja muito bem-vindo, aluno! Professor Michael aqui trazendo para vocês mais um vídeo top de geometria analítica. É o nosso segundo desafio resolvido e deixa eu te explicar bem rápido o que acontece nessa playlist. Na primeira aula eu falei sobre conceitos iniciais e distância de pontos e deixei um desafio no final da aula. Toda aula teórica eu deixo um desafio no final. E eu resolvi esse desafio, ele está aqui na playlist, vou botar no card aqui em cima também. Na aula anterior, eu falei de ponto médio de um segmento. Expliquei, fiz exemplo bonitinho e eu deixei um desafio no final da aula, que é esse daqui. Então, se você chegou da aula anterior, fala hashtag fiz direitinho. Se tu chegou de paraquedas aqui só nesse vídeo, quer resolver o desafio de orelhada, comenta hashtag sou vida louca. Porque é importante você ter assistido a aula anterior de ponto médio. Mas se você não assistiu, nenhum problema, assiste o vídeo aqui, depois clica na playlist aqui em cima para você assistir as aulas em sequência bonitinho. Show? Vamos embrasar então? Vamos embrasar então, irmão. Vamos pronunciar o que diz ali, ó. Os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C. Eu coloquei aqui mais ou menos como é que é o triângulo. Não necessariamente é assim, mas eu coloquei os vértices separados. Calcular os comprimentos, aí aqui, ó, tá a parada que muita gente se enrolou, das medianas do triângulo. Nem todo mundo lembrou o que é a mediana. Mediana é o segmento que bate no lado oposto dele e vai bater... Mediana é o segmento que bate do lado oposto dele e divide em duas partes iguais. Por exemplo, daqui, ó. Se eu pegar aqui do A, traçar esse segmento aqui, que eu vou chamar de M1, beleza? Isso aqui é mediana se dividir isso aqui em dois pedaços iguais, beleza? Então, aqui o M1, do A até o M1, formaria a mediana. A questão está te perguntando justamente a medida desse segmento, mas não só desse. Você pode vir aqui, ó, e pá, fazer aqui o nosso M2, que vai dividir isso aqui em dois pedaços iguais, e calcular essa mediana. E claro, que você já se ligou, que tem mais uma aqui, ó. Errou! Passou meio errado aqui, né? Mas o importante é a ideia. Vai dividir em dois pedaços iguais e aqui a gente tem o M3. E aí você tem que calcular esses três comprimentos aí. Como é que se resume a história, então? Como é que é o script para você calcular? Já que a mediana divide duas partes iguais, aonde ela bate aqui embaixo, você concorda comigo que eu tenho um segmento CB e esse cara aqui dividido em duas partes iguais. Quem ele é? Fala pra mim, quem ele é? Fala, fala! É o ponto médio, cara, exatamente. Eu tenho que esse M1 é o ponto médio de CB, eu tenho que o M3 é o ponto médio de AB e eu tenho que o M2 é o ponto médio de AC. Beleza, achou os pontos médios? Eu consigo calcular a distância desse ponto para esse. Lembra que está em geometria analítica, então cada ponto tem coordenadas x e y. Então você consegue calcular a distância entre os pontos e aí você vai descobrir a medida do segmento. Maneiro, né? Mas vamos calcular ali, ó, quais são os valores das coordenadas dos segmentos do... Quais são os valores das coordenadas dos pontos médios. Então, primeira coisa, eu vou calcular aqui com você o x M1 e o y M1. Que é o quê? Que é a abscissa daquele ponto médio e a ordenada daquele ponto médio. Como a gente faz isso? Ó, ele não é ponto médio desse segmento aqui, soma os valores de x. Então, ó, menos 4 somado com 2 e divide por 2. Foi o que a gente viu na última aula. Dali você vai ficar com menos 4 mais 2, menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Calcula agora o y desse ponto médio aqui. Soma os valores do y, beleza? Que vai ficar 2 menos 6. Então, ó, 2 menos 6. Ah, Michael, não era para somar? Era, mas o 6 é negativo, então ele vai continuar negativo. Dividido por 2. Aqui vai ficar menos 4 dividido por 2. Tranquilo? Menos 4 dividido por 2, menos 2. Achamos a coordenada desse ponto M1. Ele tem abscissa menos 1 e ele tem ordenada menos 2. Show! Agora, o que a gente vai fazer, pequeno gafanhoto? Nós vamos calcular
o do M3 ou do M2. Vamos calcular o do M2 primeiro, para seguir a ordem. Se você tiver toque para você não ficar aí bugado. Então vamos calcular ali, ó, x M2. Só que o M2 já é o ponto médio de AC. Então, ó, menos 4 mais 0, ó, menos 4 mais 0 dividido por 2. Isso vai ser igual a menos 4 dividido por 2, o que é igual a menos 2. E vamos calcular o y desse ponto médio aí, ó. Soma os y's, 2 mais 4, e divide por 2. Isso vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Por fim, tá faltando quem, jovem? Tá faltando o nosso queridíssimo M3, exatamente, ó. O M3 que é o ponto médio de AB. Então vamos lá, ó. XM3 é o x do ponto médio. Então, ó, soma esse com esse, 2 mais 0 dividido por 2, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1, que é igual a 1. E vamos calcular ali o y do M3, ó. Esse mais esse, menos 6 mais 4 dividido por 2, o que vai dar menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então vamos colocar aqui os valores que a gente achou para eu poder apagar ali e a gente calcular as nossas benditas distâncias, tranquilo? Então, galera, coloquei aqui os pontos e agora a gente vai para a parte 2 da nossa missão. Não sei se você lembra que agora que eu achei os pontos médios, eu vou calcular essas distâncias aqui, aplicando a definição de distância, a fórmula de distância que a gente viu na aula passada. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a distância do ponto A até o M1. Então, ó, do ponto A até o M1, como é que fica, jovem? Raiz quadrada de quem? Esse menos esse, ou você faz de baixo para cima, tanto faz. Esse menos esse, ou faz de baixo para cima, tanto faz. Ó. 0 menos menos 1 vai virar mais 1. Tudo isso ao quadrado, beleza? Mais o quê? 4 menos menos 2 vai ficar o quê? 4 mais 2. Tudo isso ao quadrado. Isso é uma raiz quadrada de quem? 1 ao quadrado, que é 1. 4 mais 2 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Então, essa raiz aqui é uma raiz de 37. Eu já descobri a medida dessa mediana aqui, ó. Essa mediana aqui vale raiz de 37. Joinha? Deu like? Deu like? Dá um like, mano. Dá um like para me ajudar, pô. Vamos lá. Então, ó, raiz de 37. Vamos calcular agora? Vamos calcular a nossa mediana que vem daqui para cá, ó, que é a que vai para o M3. Então, eu vou calcular aqui a distância do C para o M3. Então, ó, distância do C para o M3 vai ser raiz quadrada de quem? Ó? Do C para o M3. Menos 4 menos 1. Então, vai ficar ó, menos 4 menos 1 ao quadrado somado com quem? 2 menos menos 1. Então, ó, 2 menos menos 1, 1 fica positivo. Tudo isso ao quadrado. Aí vai dar bom, hein? Olha só, menos 4 menos 1 vai ser igual a menos 5 ao quadrado. 2 mais 1 vai ser igual a 3 ao quadrado. 5 negativo ao quadrado fica 25. E 3 ao quadrado dá 3 vezes 3, que é 9. Conclusão, ó, 25 mais 9 vai ser igual a raiz de 34. Só valor feio nessas medianas, né? Não, só raiz tosca, raiz quebrada. Então já foi aqui, ó, daqui para cá e essa mediana aqui. Tá faltando a mediana azulzinha para a gente matar essa brincadeira. A gente vai calcular ela agora, ó. A gente vai calcular a distância do B para o M2. Distância do B para o M2, que é raiz quadrada de quem? Esse menos esse. 2 menos menos 2 vira mais 2 ao quadrado. Somado com esse menos esse, você vai ficar com menos 6 menos 3 ao quadrado. Vem que vem resolvendo. 2 mais 2, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos 6 com menos 3, menos 9. Menos 9 ao quadrado vai dar mais
81, olha que beleza. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 81 com 16, 97. Matamos a questão, maluco. Matamos assim, ó. Só pisadão, boladão. Por isso que a questão era desafio, galera. É porque ela tinha ali alguns cálculos mais elaborados do que aqueles exemplos da aula anterior, né? E aí sempre eu vou tentar, como eu disse para vocês, no final de cada aula teórica, deixar uma questão um pouquinho mais elaborada para resolver, para a galera que gosta de pensar um pouco mais ali, quer fazer algum concurso que tem alguma dificuldade maior. Questão bem legal, trabalhou aí já o conceito da primeira aula com a segunda aula, cara. Top demais, eu espero que você tenha curtido e já deixado nesse momento o seu like. Se você chegou até no fim do vídeo, comenta a hashtag SouGuerreiro. Ou guerreira, né? Sou guerreiro / guerreira, que eu sei que você chegou até o final do vídeo. E fica comigo aqui porque vai aparecer mais aulas na tela para você continuar estudando. Segue a nossa playlist aí, ó, tem várias outras aqui no canal para você, de matemática básica, matemática para concursos militares. Vem comigo, tem muito conteúdo maneiro. Se você curtiu minha aula, não esquece de compartilhar no grupo da escola, do curso, do grupo da tua família, irmão, para aprender matemática, pra gente chegar aí na meta de inscritos, que tá difícil, 60 mil. Vamos que vamos, valeu pelo seu apoio, valeu pela sua visualização. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.